Nós temos um convidado, o Rogério Schecker, do Vem Pra Rua, está com a gente. Tudo bem, Rogério? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Ô, Rogério, o que significa para o combate à corrupção no país essa condenação do ex-presidente Lula? Significa que o Brasil não é tudo aquilo de negativo que as pessoas falam, significa que a justiça está sim funcionando, que ela não é perfeita, mas isso faz com que as pessoas comecem a olhar o lado positivo de tudo que está funcionando. Num processo de faxina geral do país, como que a gente está presenciando, é muita sujeira que aparece, envolve-se muitos juízes, envolve-se pessoas da justiça, mistura-se com o legislativo. E nessa bagunça toda, o brasileiro do bem, ele fica perdido, achando às vezes que um foi solto, porque aconteceu alguma coisa negativa uma outra hora, que as coisas estão paradas e o Brasil é o mesmo de 10, 20 e 50 anos atrás. Não é. As coisas estão mudando. O simbolismo dessa condenação de Lula hoje prova que estamos iniciando uma nova fase com muito para se melhorar ainda, onde ninguém, nenhum presidente que já foi popular no passado, está acima da lei. A gente tem que passar a focar nos progressos, apoiar as ações, aplaudir as coisas positivas, vigiar as negativas, mas sair do negativismo que nós temos tido no Brasil e nos unirmos para essa nova fase onde até um bandido que tentou se proteger por tantos anos, colocando tudo no nome dos outros, começa o seu processo de ir para a cadeia. Denise. Agora, Rogério, você conseguiu mobilizar muita gente na época do impeachment, já se posicionava também nessa situação do presidente Temer. Você acha justificável essa posição do juiz Sérgio Moro de não querer decretar agora a prisão do ex-presidente Lula por temer o que poderia trazer de trauma? Ele cita, inclusive, essa frase, né, Carlos Aros? É trauma mesmo na sentença? Ele fala do risco de a prisão cautelar de um ex-presidente da República não deixa de envolver certos traumas e a prudência recomenda que se aguarde julgamento pela Corte de Apelação. E vale o registro, este foi um argumento usado pelo juiz Sérgio Moro para determinar a condução coercitiva do ex-presidente Lula no ano passado, que era a questão justamente da comoção, já que Lula poderia se apresentar para prestar depoimento, ele determinou a condução coercitiva. E acabou até adiando o depoimento dele para evitar aquela mobilização maior que estava havendo em Curitiba, para que todos se preparassem. Então a impressão é que há uma preocupação muito grande do juiz Sérgio Moro com relação à mobilização popular dos que apoiam o ex-presidente Lula. Na minha opinião, ele está sendo extremamente cauteloso, assim como o Vila. Eu também não tive a oportunidade ainda de ler todo o documento, mas para mim toda cautela aqui é importante para que seja seguido um processo da justiça e não dê margem para os seguidores que restam ainda se aliando ao Lula para trazerem uma narrativa, o que é muito peculiar deles, de que existe uma injustiça, existe uma precipitação. Então, que seja seguida a justiça. Agora, uma coisa que nós temos que prestar atenção é o seguinte: o país não está dividido. É uma minoria de irresponsáveis que ainda apoia o Lula, na sua maior parte, financiados ainda por um dinheiro indiretamente público que passa por centrais sindicais, que passa por alguns sindicatos, e essa minoria é que consegue fazer barulho e, por ter uma total irresponsabilidade cívica, quando se manifesta, não consegue se manifestar pacificamente, traz violência, traz quebradeira, faz barulho, mas nem por isso ela se constitui um grupo, em termos de número, expressivo. Mesmo com essa realidade de ser um número muito pequeno, eu acho prudente que a coisa seja feita passo a passo, continuando a submeter aos procedimentos constitucionais, legais, para o Brasil, para formar uma jurisprudência, para formar um novo costume de que todos serão julgados. Rogério, qual que é a tua avaliação sobre a mobilização popular? Você acompanhou e foi parte fundamental dos protestos no impeachment, mas o que parece é que, de certa forma, houve um esvaziamento dessa mobilização. As pessoas deixaram, de algum modo, de ir para a rua. E, do outro lado, por exemplo, neste instante, o Partido dos Trabalhadores faz a convocação para diversas manifestações em solidariedade ao presidente Lula. Ou seja, qual é o papel dessa mobilização? Qual é o papel dos movimentos sociais, de vocês, em convocar as pessoas para a rua nesse momento? Isso é importante, não é? Qual é a tua avaliação agora? Deixa eu falar de dois momentos. Um são as semanas onde nós estamos, onde esse esvaziamento de ruas, ele migrou em grande parte para o meio digital, para uma pressão
que a sociedade tem feito em cima dos nossos parlamentares e governantes. Não é porque não tem ninguém na rua que a sociedade não está mobilizada de um jeito como nunca esteve no Brasil. Porque os parlamentares nunca receberam tantas opiniões, sugestões e até pressão decente, democrática, de cidadania, para fazerem o que a população quer. Então, rua não é necessariamente sinal de engajamento da população numa época onde a tecnologia faz um papel mais forte até do que uma pessoa na rua. Agora, mesmo assim, nós vamos observar hoje e nós estamos chamando os paulistas e os brasileiros às ruas para que nós marquemos presença hoje, a partir das 18 horas na Avenida Paulista, em alguns outros centros. Acompanhem nos chamamentos e Facebook do Vem Pra Rua, porque nós estamos chamando sim a população para marcar presença de apoio à Lava Jato, de apoio ao juiz Sérgio Moro. E essas pessoas, se vocês forem entrevistá-las hoje à noite, são pessoas espontaneamente indo às ruas, são pessoas que estão indo por convicção. Se você for fazer as mesmas entrevistas e comparações com o povo que for conclamado a ir para as manifestações do PT a favor de Lula, talvez você chegue à conclusão de que são pessoas que não estão de forma tão espontânea lá, porque quem sobrou agora para apoiar Lula são as pessoas que têm principalmente o interesse financeiro, seja no dia, seja na estrutura que foi montada no poder. Então existe uma diferença entre essas duas penetrações de rua, e hoje é um dia que estamos chamando as pessoas às ruas. Vamos marcar presença para que o processo continue. Schecker, boa tarde, Marco Antônio Villa. Deixa eu te fazer uma questão dividida em duas partes. Quer dizer, uma coisa, pelo que eu entendia, é a manifestação que já estava marcada muito antes desse fato, da condenação do Lula, 9 anos e meio de prisão, do Vem Pra Rua e de outros movimentos, para o dia 27 de agosto fazer uma marcha aqui em São Paulo, acho que na região da Paulista, não sei. Outra coisa, o que você está dizendo agora, que não retira, creio, a manifestação no dia 27, é uma manifestação hoje. Em que local da Avenida Paulista as pessoas vão se encontrar? Há um local prévio para isso? Como é que é isso? Então, boa tarde, Vila. Boa tarde. Na verdade, você tem razão. Isso nada tem que ver com a marcha que nós vamos fazer no dia 27 de agosto, que é uma marcha contra a impunidade e pela renovação política, da qual esse processo que passa o Lula passa por isso, porque é mandando para a cadeia bandidos como Lula que a gente vai continuar a renovar a política brasileira. Agora, hoje é uma coisa isolada. Nós estamos anunciando há muitos meses que no dia em que Lula for condenado, nós nos reuniremos na Avenida Paulista. Isso vai acontecer na Avenida Paulista hoje, no MASP, a partir das 18 horas, e vão estar lá as pessoas que são favoráveis ao prosseguimento desse processo da Lava Jato, do processo de continuação da condenação de Lula em segunda instância, pressionando para que o TRF4 julgue de forma célere a próxima instância, para que Lula possa ir o mais rápido possível para o lugar onde já deveria estar. Então vai ser uma manifestação pacífica, do bem, de brasileiros que querem que a justiça continue no Brasil. Hoje, a partir das 18 horas, no MASP. Rogério Schecker, líder do Vem Pra Rua, muito obrigado mais uma vez pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Boa tarde para você. Boa tarde a todos.